Boa tarde, povo. Vamos continuar aqui o trabalho do capítulo 5 de função quadrática. Tivemos uma primeira introdução ao assunto, tentando criar mais ou menos uma motivação para estudar, não para vocês, mas motivação para estudar o assunto. Em princípio, espero que tenham entendido que as funções quadráticas são umas das componentes, a afim e a quadrática, são as duas grandes componentes das funções e, portanto, fundamentam o cálculo computacional, uma vez que as máquinas vão utilizar estes objetos para criarem as suas rotinas de resolução de determinados problemas e, do ponto de vista teórico, também é fácil pensar tudo o que é polinomial. E tudo é polinomial, para as máquinas tudo é polinomial. As máquinas só realmente sabem trabalhar com polinómios e, portanto, é mais do que evidente, para mim pelo menos, a necessidade de dominarmos os conhecimentos, quer da função afim, essa sim tendo milhentas aplicações em tudo o que é coisa, desde conversões de medidas umas nas outras, de perceber tendências de gráficos, de gerar gráficos, demanda. As aplicações da afim são tremendas. As aplicações da quadrática são mais raras. Vocês vão encontrar em física a famosa aplicação do movimento uniformemente variado, não é? Com a aceleração constante. Projéteis, balas de canhão, por aí fora. Vão encontrar algumas coisas quadráticas, mas não é muito comum encontrar problemas quadráticos. O mais normal são os problemas afins, os mais comuns que aparecem. Ora bem, então, a função quadrática é uma função real de variável real, f de r em r. É isso que quer dizer. Eu vou, pelo menos regularmente, escrever isto FRVR, função real de variável real. Ela é real porque os seus valores de chegada são reais e a sua variável, que é o x, também é real. Portanto, x faz corresponder f de x. E f de x tem que ser ax² mais bx mais c. Vamos para a análise destas funções e a análise é basicamente a mesma que fizemos na função afim. Vamos tentar traçar o gráfico dela, dar um jeito de lhe traçar o gráfico, entender o que é o gráfico. Na função afim nós vimos que o gráfico era uma reta oblíqua, crescente se o A maior do que zero, decrescente se o A menor do que zero. Aqui, naturalmente, não vai ser a mesma coisa, lógico, tem a sua própria... Isto é um capítulo independente da função afim. Apenas as coisas que vamos estudar são as mesmas. Vai ser gráfico, vamos tentar calcular os zeros, o ponto em que ela corta o eixo do x, vamos ver qual é que é a imagem, depois vamos ver o sinal, como fizemos na função afim, e vamos resolver inequações quadráticas no final do capítulo. Portanto, basicamente o estudo é mais intervalos de monotonia, esqueci-me de dizer, quando é que ela é crescente, quando é que ela é crescente, quando é que ela é decrescente, e por aí fora. Mas basicamente é o mesmo tipo de estudo que foi feito na função afim, que vamos repetir aqui. Há uma pequena diferença, vocês vão ver que há uma pequena diferença em relação à função afim, e vamos ver já porquê. Porque o gráfico desta função não é uma reta. Então, vamos lá. O vosso livro tem aqui um primeiro exemplo 1, e o autor escolhe a função x² mais x. É uma função quadrática? É. Então, quanto é que vale o A? Ora, o A vale 1, porque ter aqui x² é o mesmo que ter 1 vezes x². Quanto é que vale o B? O B vale também 1, porque é o mesmo que ter 1x², isto é o mesmo que ter 1x² mais 1y². Então, quanto é que vale o C? Quanto é que vale o C? Pois bem, o C vale 0. Mas ele não está lá. Pois, não está lá, mas se você somar 0, está perfeito. 1x² mais 1x mais 0. A, B, C. A, B, C. Vamos lá retirar este lixo. Isto é lixo que ajuda a pensar, mas vocês têm que ser capazes de abstrair e pensar, ok, está ali um 0 na posição do C e estão dois 1s, um na posição do A, outro na posição do B. Portanto, é uma quadrática.
Então vamos atrás do gráfico dela. Como é que vocês faziam na função afim? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Como é que fazíamos? Fazíamos duas colunas. Na primeira coluna colocávamos o x, na segunda coluna colocávamos o y. Ora, o y é f de x. E depois escolhíamos valores. Ora, o autor do vosso livro escolhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É muito. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5... ou mais um. 6. Ok. Espero que vejam aqui. 7. Eu vou jogar fora um dos deles. Ora, ele começa em menos 3, menos 3, menos 2, menos 1. Eu vou colocar menos 2, menos 1. Mas o menos 3 tem que lá estar. Então, menos 3, depois vai-se entender porquê. Menos 2, menos 1, e depois 0. O autor malandramente coloca o menos 1 meio, 0,5, e depois colocar mais 2. Por exemplo, o 3 meios e o 2. Vou colocar o 1, o 0, o 3 meios e o 2. Vou jogar fora um dos valores que o autor coloca aí no livro. Não que não seja necessário, mas na verdade isto é uma escolha arbitrária. Eu tenho que marcar alguns pontos, marco alguns pontos e depois tento ver o gráfico. Na função afim era muito fácil, porque como o gráfico da função afim era sempre uma reta, bastava que marcassem 2 pontos. É a coisa mais simples de traçar. A reta é a linha mais simples que existe, basta 2 pontos para nós definirmos. Aqui, infelizmente, o gráfico não é uma reta e, portanto, precisamos de mais pontos para ver o desenho, para ver qual é o desenho do gráfico da função. Tivemos, depois vamos ver mais à frente, uma técnica mais eficiente de traçar o gráfico, mas isto é intuitivamente a forma como alguém que não soubesse nada desta função traçaria o gráfico. Então, em menos 3. Ora, y vai ser igual a f de menos 3, e f de menos 3 é menos 3 ao quadrado mais menos 3, ou seja, 9 menos 3, isto é 6. Então, já temos um ponto do gráfico. É o ponto de coordenadas menos 3, 6. Menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ponto aqui pertence ao gráfico. Menos 1, menos 2. Depois, claro, para este lado. 1, 2, 3. Para este lado. Menos 1, menos 2. Por aqui fora. Ok, beleza. Mais. F de menos 2. F de menos 2. F de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, portanto, x quadrado, menos, mais, aliás, menos 2, ou seja, 4 menos 2, que é 2. Já temos mais um ponto. Menos 2, 2. Menos 2, 2. 2 pontos do gráfico. Menos 1. F de menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais menos 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1, menos menos 1, portanto dá 1. 1 menos 1, 0. Então temos mais um ponto. Menos 1, 0. E já encontramos um 0 da função. A função anula-se aqui. Menos 1 em x e 0 em y. Portanto, a função anula-se neste ponto. Perfeito. Menos 1 meio. Ora, f de menos 1 meio. F de menos 1 meio é menos 1 meio ao quadrado mais menos 1 meio. Menos 1 meio ao quadrado é menos 1 meio vezes menos 1 meio dá 1 quarto. Façam esta conta. Quem não sabe fazer, vá dar um jeito. Esta conta vale a pena ser feita. 1 quarto menos 1 meio. Aqui tem que multiplicar por 1, aqui tem que multiplicar por 2. Portanto, vai ser 1 quarto menos 2 quartos. Ou seja, 1 menos 2 quartos menos 1 quarto. Então, menos 1 meio menos 1 quarto. Menos 1 meio fica aqui, menos 1 quarto fica aqui.
Portanto, este ponto que aqui está. Menos 1/2 em x e menos 1/4 em y. Algures por aqui. Este ponto é muito interessante. E o que vocês estão a ver é que ela está a descer e está a descer cada vez mais devagar. O que é esperado agora? É esperado agora, bom, ou que ela estabilize ou que ela volte para cima. Então vamos ver. f de 0. Bom, f de 0 é novamente um zero da função, porque é 0 quadrado mais menos 0, x quadrado mais x, mais menos 0, 0 ao quadrado mais 0, uma paragem cerebral aqui, ou seja, 0 mais 0, que é 0. Então quer dizer 0, 0. Quer dizer que ela passa na origem. Então, passou aqui, passou aqui, passou aqui. f de 3/2. f de 3/2. f de 3/2 vai ser 3/2 ao quadrado mais 3/2. 3/2 ao quadrado dá 9/4. 9/4 mais 3/2. Aqui multiplica por 1, aqui multiplica por 2, para ficarem frações semelhantes. 9/4 mais, multiplicando por 2, dá 6/4. Eu não mexi na fração, simplesmente tornei-a semelhante a esta. E, portanto, 15/4. 15/4 é quase 4, não é? 15/4. Quase 4. Então, 3/2 fica aqui, entre o 1 e o 2, no meio. E vai ser quase 4. Aqui. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Sétimo ponto, f de 2. f de 2 é igual a 2 ao quadrado mais 2, 4 mais 2, 6. Ou seja, 2, 6. Não sei se estão a ver por causa da vinheta que eu coloquei aqui por baixo, com o nome do vídeo, mas aqui eu escrevi em baixo 2, 6. Quando x for igual a 2, f de x igual a 6. Então, 2 é novamente 6. E é claro, olhando para estes pontos, eu vou agora retirar os andaimes, não é? Vou tirar o andaime. Tudo isto foi utilizado para construir o gráfico. Vou retirar todo o lixo, deixar só ficar os pontos. E olhando para estes pontos, pode até tirar mais lixo, ficarmos só a ver os pontos. Só a ver os pontos. Depois já vou recolocar pelo menos os eixos. Recolocar pelo menos os eixos. Mas olhando para estes pontos que aqui estão, qualquer criança, vocês podem dar isto ao vosso... Podem dar isso ao vosso irmãozinho mais novo, bem criança, unir os pontos, é lógico que seria mais ou menos isto. Qualquer pessoa, menos eu, qualquer pessoa proprietária de um cérebro a funcionar, diria mais ou menos isto. E claro, não para aqui, não é? Continua para ali e deste lado continua para ali. Então o que é isto? Pois bem, isto é uma figura geométrica muito antiga, relativamente importante. Eu pensei em ir à Bíblia para ver as vezes que ela aparece na Bíblia. Eu creio que aparece pelo menos uma vez, explicitamente, quando... Agora, não sou... A Bíblia para mim... Falem com alguém que entenda alguma coisa das histórias bíblicas, da narrativa bíblica. Acho que é uma guerra qualquer em que o rei Davi utiliza uns instrumentos para incendiar um castelo ou uma fortaleza e provavelmente a uma determinada altura do dia, quando o sol inclinar não sei o quê, usem os escudos. Acho que é mais ou menos essa a estratégia. Mas basicamente o que é feito é utilizar uma estrutura parabólica, isto chama-se parábola, e essa estrutura parabólica o que faz é concentrar
os raios do Sol num determinado ponto. Também é assim que se consegue, com vidros com lentes parabólicas, incendiar um determinado ponto utilizando os raios do Sol. Portanto, esta figura chama-se parábola. Esta figura geométrica chama-se parábola. Não está tão bonita como devia estar. Ela basicamente tem esta forma assim. Mas pode ser mais aberta ou, evidentemente, mais fechada. Existem parábolas com diferentes excentricidades. E, portanto, esta criaturinha, o gráfico da função quadrática, o gráfico desta função quadrática é uma parábola. O gráfico desta função é uma parábola. Todas as funções quadráticas têm gráficos parabólicos. O que é que caracteriza uma parábola? Portanto, vou recuperar o gráfico, se não me enganar. A origem era aqui. Isto era a origem, portanto, o eixo dos y. E isto era o eixo dos x. Okay? Eixo dos x. E isto era o gráfico de f. Ou, simplesmente, como se costuma fazer, escrever f como etiqueta como nome do gráfico. Ok? Os pontos eram... Não vale a pena estar a recuperar as coordenadas dos pontos, mas entenderam o funcionamento. Todas as parábolas, todas as funções quadráticas vão ter um gráfico parabólico. O autor do vosso livro, evidentemente que a parábola pode ser virada para cima, também pode ser virada para baixo. Não pode ser virada para o lado. Não pode ser virada para o lado. Porquê é que não pode ser virada para o lado, professor? Não pode ser virada para o lado porque não seria função. As parábolas que são viradas para o lado não são funções. São relações, mas não são funções. É. Viradas para cima ou viradas para baixo. Porquê é que não pode ser virada para o lado? Explique lá melhor que eu não entendi isso. Ok. Então vamos imaginar uma parábola assim. É parábola do mesmo jeito. Reparem, este x aqui, onde é que está a imagem dele? Teria uma imagem em cima e teria outra imagem em baixo. E nós, quando dissemos no início do estudo da função, dissemos que todo o objeto tem que ter uma e uma só imagem. Seria este valor de x que aqui está, por exemplo, 2, teria uma imagem em cima e teria outra imagem em baixo. Portanto, parábolas deitadas deste jeito não são gráficos de funções quadráticas. Têm que ser ou viradas para cima ou viradas para baixo. Mais tarde vamos perceber, rapidamente, identificar o porquê virada para cima e o porquê virada para baixo e, olhando para a própria função, ver logo se é virada para cima, se é virada para baixo. Normalmente utiliza-se esta técnica, virada para cima e virada para baixo. Para memorizar, para facilitar a memorização. Aqui está-se bem, está-se positivo, e aqui está-se mal, está-se negativo. E já estão a ver o que é que isto é, não é? O que é que vai decidir? O que é que vai decidir, tal como na função φ. O A positivo dava crescente e o A negativo dava decrescente. Aqui está mais ou menos na calha e vai ser muito fácil de entender porquê. Vejam, por exemplo, o exemplo 2, nesta mesma página 95. Rapidamente veem o porquê da parábola estar virada para baixo. E, portanto, precisamos de falar um pouco de parábolas. Provavelmente, na física, se os professores tiverem tempo e vontade, quando dão ótica, penso que é no 3º ano, não tenho certeza, podem falar sobre espelhos parabólicos e o efeito que isso tem, mas neste 1º ano não há na física... Na verdade, a aplicação da física do 1º ano, creio que é um movimento uniformemente acelerado. É o exemplo que se pode arrumar de parábola. Então, o que é uma parábola? Então, vou fazer aqui um pequeno parêntese e falar sobre o que é uma parábola
e como é que ela era pensada antigamente e não deixa de ser pensada do mesmo jeito agora, só que agora estávamos a utilizar uma aplicação do que já foi pensado por outros dentro do universo das funções. Então uma parábola basicamente é um conjunto de pontos, lógico, equidistantes, ou seja, à mesma distância de uma reta, chamada reta diretriz, e de um foco. Foco. Então, nós vamos ter objetos, pontos, aqui, que estão à mesma distância da diretriz que estão do foco. Há um que é óbvio, não é? Há um ponto que é óbvio. Este aqui. Este ponto pertence à parábola, porque ele está à mesma distância da diretriz que está do foco. Mas há outro, olhem, por exemplo, este aqui também pertence à parábola. A distância ao foco é igual à distância à diretriz. A distância à diretriz mede-se na perpendicular e a distância ao foco simplesmente é ver a distância ao foco. Portanto, este ponto pertence, mas há mais. Este também pertence. Vejam, a distância ao foco é igual à distância à diretriz. Portanto, estão a ver que isto está a fazer um movimento assim. Estão a ver que é como se fosse uma linha, que este ponto aqui está à mesma distância. Está. Olhem para a distância à diretriz e olhem para a distância ao foco. Então, da mesma maneira que estes pontos todos estão à mesma distância do foco que estão da diretriz, para este lado acontece exatamente a mesma coisa. Então, uma parábola é uma linha de pontos equidistantes, ou seja, à mesma distância, quer do foco da parábola, quer à reta diretriz. Isto é que é uma parábola. Está aqui na página 96, em laranja. Seja um ponto F e uma reta pertencentes ao mesmo plano, com o foco não pertencente à reta, como é lógico. Parábola é o conjunto dos pontos desse plano que estão à mesma distância do foco e da diretriz. Ok. Evidentemente, se o foco estiver acima da diretriz, estão a ver? Se o foco estiver acima da diretriz, dá estes pontos. E se o foco estiver abaixo da diretriz? Se o foco estiver abaixo da diretriz, eu vou colocar o foco agora aqui embaixo. Foco. Então, o que vai acontecer é exatamente a mesma coisa, só que do lado de baixo. Este ponto, este ponto, este ponto, este ponto, e assim sucessivamente. E temos uma parábola virada para baixo. Portanto, quer dizer, a posição do foco em relação à diretriz faz com que a parábola seja virada para cima ou a parábola seja virada para baixo. Se o foco estiver acima da diretriz, a parábola é virada para cima. Se o foco estiver abaixo, a parábola é virada para baixo. Então, e a equação da parábola? A equação da parábola que nós podíamos ter tirado da função quadrática, não é? Que nós tínhamos f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Ora, f de x é y. Portanto, podemos dizer que a equação de uma parábola é y igual a ax quadrado mais bx mais c. Todas as linhas de pontos que verificarem esta equação são, portanto, parábolas. Isto vê-se no terceiro ano. Ok. Portanto, foi isto um parêntese. O que eu fiz aqui foi um pequeno parêntese. Vejam a página 96 e o início da página 97, em que os autores do vosso livro dizem mais ou menos isto que eu disse, provavelmente melhor, como é costume, destes autores, mas de qualquer forma, espero que tenham entendido aquilo que eu tentei passar, a ideia que tentei passar. Do ponto de vista prático, vocês vão ver que é possível, se conhecerem as coordenadas do foco e a equação da diretriz, estabelecerem a equação da parábola, mas isso é mais assunto para o terceiro ano.
não perderiam nada se aprendessem já no primeiro, mas vamos deixar isto para o terceiro e esperar que no terceiro ano o vosso professor tenha tempo. Sejam valentes. Até à próxima.